Meus queridos, tudo bem com vocês? Bem, estou aqui de volta para a gente continuar a nossa aula sobre histologia vegetal, certo? Então, esse é o vídeo 2. Eu sou a professora Suzana Freitas, professora de Biologia, e essa é uma aula para o segundo ano do ensino médio. E eu creio que você esteja assistindo essa videoaula porque você é meu aluno da ETECLAP e eu estou morrendo de saudade, certo? Vamos lá. Como vocês sabem, esse é o vídeo 2, então a gente já falou no vídeo 1 sobre a introdução à histologia vegetal, explicando o que é histologia, o que é que a gente vai estudar. E esse vídeo 2 a gente vai estudar sobre o primeiro tecido, que é o tecido meristemático, que é um tecido embrionário. Vamos ter o vídeo 3 de tecidos primários e o vídeo 4 dos tecidos secundários. Então, vamos começar aí com meristema, tecido embrionário, entender do que se trata e como ele está organizado, tá bom? Então, vamos lá. O meristema, né, é um tecido embrionário, ele é indiferenciado, ou seja, ele é totipotente. Quando um tecido é indiferenciado, significa que ele pode se transformar em qualquer célula do corpo daquele ser vivo, certo? No caso, a gente está falando de seres pluricelulares, que dentro de todos os organismos presentes no nosso planeta, a gente tem que os pluricelulares com tecido são plantas e animais, tá? Então, quando a gente tem um tecido indiferenciado, a gente tem essas células especiais. O tecido meristemático está muito presente no início da vida da planta, né, no processo de germinação, mas ela também pode ser encontrada em vários momentos, certo? Com um crescimento um pouco menor, mas até a planta morrer de velhice, né? Algumas plantas realmente elas têm um tempo de vida curto, outras têm tempos de vida muito longos e até indeterminados. Mas né, esse tecido vai estar sempre presente, porque vai estar sempre nascendo folha, vai estar sempre nascendo galho, vai estar sempre a raiz se prolongando. Então ele tem essa função, certo? Eu trouxe aqui, né, duas micrografias, que são imagens feitas através de um microscópio. Essa imagem de cima, né, dá para ver aí as células muito bem, né? Dá para ver aqui, ó, a parede celular e o núcleo, né, corado aí em roxo. E essa de baixo também é um tecido meristemático. No caso aqui é uma gema do caule, uma gema apical, né? E ela tá aí de azul, mas dá para ver muito bem as células, né? Tem uma outra imagem similar a essa do mesmo tipo de tecido. E dá aqui até para contar o número de células pelas paredes celulares, né? Esses cortes são muito bonitos, né? A gente pode visualizar isso no microscópio e, enfim, é uma parte bem encantadora da biologia. Mas vamos falar de meristema, né? O meristema, ele é um tecido que tem uma alta taxa de mitose, então significa que ele está em constante processo de divisão celular, multiplicando as células do corpo desse ser vivo, certo? E ele produz outras células também totipotentes que vão se diferenciando ao longo do tempo, de forma gradativa, tá? Elas são responsáveis pelo crescimento da planta e também pela formação dos tecidos permanentes após a diferenciação. Esses tecidos meristemáticos, eles vão começar a receber nomes, certo? Então, por exemplo, a gente vai ter um tecido meristemático primário, que vai produzir um certo tipo de tecido, e vai ter o tecido meristemático secundário, que produz um outro tipo de tecido, um outro tipo de crescimento, ok? Então, vamos para os tecidos meristemáticos primários. Então, vamos pensar o seguinte: tecido meristemático é tecido embrionário, certo? Esses daqui que são os tecidos primários, eles são responsáveis pelo crescimento longitudinal. Isso significa que ele é responsável pela planta crescer a sua raiz para baixo e pelo caule crescer a planta no sentido para cima, tá? Então, o meristema primário ele vai funcionar só para crescer a planta para cima e para baixo, tá? Que é o crescimento longitudinal. Ele vai estar muito presente onde?
no processo de germinação. Quando uma planta germina, ela tem aí principalmente tecido do meristema primário. Mas ela pode ser encontrada em diversas fases da vida da planta, nos ápices de caule e ápices de raiz, que foram aquelas duas micrografias que eu passei para vocês. A rosinha, né, é um ápice de raiz e a azul é um ápice de caule, tá? Então, a gente começa aí vendo que em determinadas regiões vai haver as gemas apiciais, que são essas do slide anterior, certo? Essas são gemas apiciais. Essa de raiz e essa de caule. Então, essas gemas apiciais, elas estão muito bem localizadas, certo? Quando você vê que você pegar uma planta e você vê que está saindo uma folhinha nova, ali uma gema apical, certo? Está saindo um caulezinho novo, ali uma gema apical, ok? E na pontinha da raiz, cada raizinha que você pegar, quando você vê a pontinha dela, ali é uma gema apical, certo? Então, ali é tecido do meristema apical, tá? E esse tecido ele vai poder se diferenciar dos tecidos primários, certo? Nos tecidos primários não, no meristema primário, que é esse que a gente vai estudar agora. Então, pode ser diferenciado em quais tipos? Protocâmbio, que o protocâmbio vai formar os tecidos primários do xilema e do floema. O meristema fundamental, que vai formar os tecidos do parênquima, do colênquima e do esclerênquima, e a protoderme, que vai formar o tecido da epiderme, certo? Então, nós temos aí três meristemas primários que vão formar os tecidos primários, certo? Então, nesse momento, agora, a gente vai se deter nessa parte aqui, certo? De estudar o protocâmbio, o meristema fundamental e a protoderme, ok? Opa, foi demais. Aqui. Então, vamos começar pela gema apical, que é ela que dá início a todo esse babado, certo? Eu peguei aqui uma micrografia de um ápice de caule, que ela tá bem detalhadinha, dá pra gente ver bastante as suas células. Vocês estão vendo aí que ela tá corada em verde, não é isso? Então, só pra gente ver os detalhes, para vocês irem percebendo, vocês depois podem fazer uma pausa e olhar com detalhes isso que eu tô mostrando, certo? Aqui, ó, dá pra perceber que tem a parede celular e tem em preto uns pontinhos pretos, que são os núcleos, certo? E daí dá pra perceber a forma que essas células têm. E dá pra perceber que algumas células são um pouco menores, outras já são um pouco maiores e que elas formam linhas de crescimento. Estão percebendo que aqui, ó, tem uma linha. Elas estão de uma forma, vejam que o núcleo delas estão muito próximo, ou seja, as células são bem pequenininhas. Já vem para cá, ó, já tem umas células também formando aqui uma linha, só que elas já são maiores. Então, cada linha dessa, cada regiãozinha dessa aí vai ser um tecido diferente, certo? Então, aqui pegou um ápice, né, uma gema apical de um caule, fez um corte para a gente ver como é que as células estão organizadas. Então, vamos começar aí pelo meristema apical. Ele vai estar nessa região, certo? Tá? Aqui tá em inglês, mas a gente vai, certo, traduzindo, né? Vocês são melhores no inglês que eu, então olha a responsabilidade aí. Então, aqui é um meristema apical, certo? Então, nessa ponta aqui tem esse tecido um pouco indiferenciado, certo? Totalmente indiferenciado. Mas ele vai crescendo e vai se multiplicando e vai crescendo nesse sentido, certo? As multiplicações vão vindo para cá. E quanto mais para baixo tá esse conjunto de células, significa que elas são um pouco mais velhas e já estão começando o processo de diferenciação, que ela vai crescendo e vai ficando as camadas para baixo,
certo? Aqui a gente tem uma formação de epiderme, então aqui a gente tem, né, a protoderme aí formando o tecido da epiderme, que é um tecido de revestimento, certo? A gente tem aqui a formação de tecidos vasculares e a gente vai ver protocâmbio, a gente vai ver diversos outros tecidos. Então vamos para a próxima imagem. Vamos aí ver também a gema apical localizada em uma raiz. Então aqui a primeira imagem que eu mostrei para vocês, né, lá dos primeiros slides, é uma gema de raiz, certo? Então aqui também tem tecido meristemático. Aqui tem a região da coifa, que é onde perfura o solo, tá? Então essa região da coifa aqui é uma região de perfuração do solo. Logo em cima da coifa vai ter essa parte aqui, que é onde está essa gema, certo? Que é o tecido do meristema. Esse aqui já está em espanhol, né? Então, aqui, certo, é o tecido meristemático. Então, o que é que está acontecendo? Vejam que tem uma linha de crescimento e uma linha de crescimento aqui, que ele está dizendo que essas linhas de crescimento são protocâmbio, ou seja, vão formar o tecido do xilema e do floema, que são tecidos de condução de seiva. Essa é da parte aqui, né, que ele chama do cilindro central, que vai ser a parte do tecido de condução de seiva. E aqui ele chama de córtex, que é onde vai estar o meristema fundamental. Então, vai estar aqui, ó, a protoderme. Aqui vai estar o meristema fundamental. Aqui vai estar o protocâmbio, certo? Então, daí ele começa a se diferenciar. As células vão crescendo, vão se organizando, e à medida que elas vão ficando em determinadas regiões, elas vão sofrendo ação hormonal e elas vão adquirindo as características, certo? O processo de diferenciação. Então, vamos estudar o primeiro tipo de meristema primário, que é o protocâmbio. O protocâmbio, desculpa aí, eu bati no microfone. A gente vai estudar essa questão do protocâmbio. Ele é um tecido que vai dar origem à vascularização, certo? O termo proto significa primário ou primeiro, tá? Então, inicial. A gente já está sabendo aí que é uma questão que ainda vai evoluir, ainda vai se desenvolver. Então, proto vem de primeiro, certo? O primitivo. E câmbio vem, né, tem os seus significados de vascularização, certo? E não vai dar o espaço, mas é vascularização, tá? Que é de troca, certo? De transporte, de fazer trocas, de fazer transporte, de vascular, certo? Então, o protocâmbio ele vai dar origem ao xilema e ao floema primário, são tecidos de crescimento primário, certo? E ao câmbio vascular, que é uma região ali onde vai reunir esses tecidos, tá? O protocâmbio, ele vai estar presente, né, tanto no meristema apical como no meristema apical, tanto da raiz quanto do caule, certo? Mas o protocâmbio do meristema apical da raiz, que é esse que está mostrando aqui nessa micrografia, ele forma o cilindro vascular, ok? Que é onde a gente vai encontrar os vasos do xilema e os vasos do floema. E o protocâmbio do sistema apical caulinar, ele dá origem ao sistema vascular, tá? Então, eles se organizam um pouco diferente durante o processo de diferenciação. Quais são as características celulares do tecido do protocâmbio? Células largas, tá? Elas são dispostas paralelamente. Então, a disposição paralela seria assim, certo? Então, elas são dispostas paralelamente relativas ao eixo da planta. Então, aí a gente vai ver aqui, ó, a formação do protocâmbio nessa região que ele está indicando que aqui, como é um meristema, né, radicular, ele vai formar o cilindro vascular.
Vamos falar um pouquinho do meristema fundamental. Esse meristema fundamental, ele tem diversos tecidos, certo? Ele se diferencia em vários tecidos que a gente chama que são tecidos formadores do córtex da planta. Esse tecido tem tecidos de preenchimento, tem tecidos de sustentação, pode ter tecido também de fotossíntese, tecido de diversas funções, tá? É um dos tecidos mais variados na questão de função e também de morfologia. Então, aqui, né, tem duas imagens para a gente estudar aí as partes do meristema fundamental, que seria essa parte do córtex, certo? Nessas regiões. E aqui, ó, toda essa parte aqui, né, que seria a parte do meristema fundamental. Esses tecidos, parênquima, colênquima e esclarênquima, a gente vai estudar eles em tecidos primários, tá, de forma bem particular. A protoderme é um tecido muito fácil de compreender. Por quê? A protoderme, ela é um tecido de revestimento, certo? Ela é um tecido que a gente chama de dermatogênio. Ela pode receber esse nome de dermatogênio. Como eu falei, proto é primitivo, derme é pele ou proteção, certo? Então, ela origina na epiderme, que reveste o corpo da planta todo, tá? Então, a protoderme, ela vai dar origem aí a todo o tecido externo da planta, tá? Então, evita que essa planta ela perca água, ela controla a troca gasosa, ela controla a questão de respiração e a questão de fotossíntese. E daí tem a questão do meristema secundário. O meristema secundário, ele é crescimento em diâmetro. Então, ele é da largura. É quando a planta ela enlarguece. Uma questão bem importante sobre o meristema secundário. Só quem apresenta esse tipo de crescimento, né, em largura são as dicotiledôneas. Tá? A monocotiledônea não apresenta. O que ele forma? São dois tecidos do meristema. O câmbio vascular, vejam que o outro é 3, esses só são 2, né? E o câmbio da casca. O câmbio vascular dá origem ao xilema e o floema secundário, que vão ser estudados no tecidos secundários. E o câmbio da casca dá origem à feloderme e o suber, tá? Esse suber aqui, por exemplo, é de onde a gente retira a cortiça, aquela casca seca das árvores, certo? Então, esse crescimento secundário, ele é um crescimento em largura. As células também, elas apresentam suas particularidades. Então, o câmbio vascular é esse tecido aí que a gente vai ver, certo? Muito importantíssimo para as plantas. Ele vai formar o xilema e o floema secundário, de características muito importantes. E o câmbio da casca, que é para a proteção dessa planta, tá? Para ela crescer em largura, mas também para ela se proteger. Bem, gente, a parte do vídeo é essa, certo? Esse vídeo continua. Existem outros vídeos aí, como eu falei, a aula de histologia vegetal, ela é dividida em 4 vídeos. Então, dá um tempo aí, toma uma água, vai no banheiro, responde o WhatsApp, né? Respira e volta para que a gente veja nossas próximas aulas, certo? Beijo, tô te aguardando.